Olá, boa noite. Está no ar Goitacast Aurora. Eu, Ricardo Lopes, do meu lado, ele, o Cris. Boa noite. E hoje no centro da bancada, uma convidada muito especial, a Ludmila Haddad. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Opa. Bom estar com você. A musiquinha da Xuxa, só pra descontrair. Pra você que eu lembro disso, só do seu tempo. Olha, não, ela é mais nova. Não vamos entregar idades aqui. Mas então, pra quem tá assistindo aí, a Ludmila Haddad, ela é neta do Michel Haddad. Quem é Michel Haddad? Explica aí pra gente, Ludmila. Então, vamos fazer um apanhado histórico aí, né? Isso. Pra gente entender um pouco dessa figura lendária. Muitos ouvem falar do Michel Haddad, mas não sabe direito, né, qual é a importância dele e qual a contribuição que ele teve aqui na cidade de Campos. A gente vai ter que rememorar aí um pouco o passado do Michel, né, e a sua ligação familiar, né, que vai nos permitir entender melhor quem é essa figura. O Michel é filho de libaneses, né? Ele nasceu em Campos, né? A gente até brinca que ele é libanês por conta do convívio muito forte, muito intenso com os pais que vieram do Líbano. E ele nasce aqui em Campos, em 5 de julho de 1911, mas ele tem todo um convívio familiar, como eu falei, com o pai e mãe que vieram, né, passear, na verdade, na região noroeste fluminense, né, em Cambuci, que são os meus bisavós, o Sheker Haddad e a Emily Haddad, e ficaram encantados, né? Eles vieram para cá a passeio, a convite, na verdade, né, de amigos que viviam aqui no Brasil, e vieram para Cambuci. Cambuci tinha, né, ainda tem uma colônia árabe muito presente, né? A cultura árabe lá ainda permanece, assim como aqui na região norte fluminense. A gente vai falar um pouco mais depois sobre isso. E o Sheker Haddad e a Emily Haddad, que são meus bisavós, né, libaneses, ficaram encantados, né, com Cambuci. E moraram um tempo em Cambuci, isso no século XIX, tá, gente? Só contextualizando um cadinho, né, pra gente entender. E tiveram filhos, 7 filhos, 6 mulheres, na verdade, né, e um homem. E, na verdade, o Michel veio a nascer aqui em Campos, né? O meu bisavô Sheker acabou conhecendo muitos patrícios aqui em Campos, o que estimulou a se mudar de Cambuci para Campos, né? Na verdade, aqui em Campos ainda tem, né? A gente pode falar um pouco também sobre isso. Uma colônia libanesa muito forte, a presença dos sírios libaneses aqui é muito forte, né? E aí, ele nasce aqui, passa toda a sua vida aqui, né? Com a família, que veio também de uma guerra civil, né? Os meus bisavós, eles vieram a partir de uma imigração forçada, né? A gente sabe que o contexto do Oriente Médio, né? Do Líbano, da Síria, é um contexto de intensos conflitos pela terra, conflitos étnicos, religiosos. Então, assim, esses embates sempre existiram, né? E ainda a gente observa isso nas mídias, né? Que ainda acontece, né? E aí eles vieram para o Brasil, adoraram o Brasil, se instalaram aqui em Campos, né? Se identificaram também com vários outros patrícios que estavam vivendo a mesma situação, né? Saindo de guerras civis lá no Líbano, na Síria, e vieram para cá tentar uma vida
né, uma qualidade de vida aqui, né, tentar desenvolver o comércio, né. Muitos deles têm, na verdade, o sírio-libanês, ele tem suas raízes muito fortes ligadas à atividade comercial, né. A gente sabe disso, que são os mascates, né, desde os fenícios, que foram os povos que precederam, né, os árabes, que tem uma tradição também, né, no comércio de navegação, e isso foi perpassando culturalmente para o povo árabe. Então, ele se instala aqui, né, a família se instala aqui e desenvolve o comércio, né. O Michel, ele teve sua participação no comércio local, que era um período ainda, né, incipiente do comércio. Haviam muitos comerciantes aqui, obviamente, né? O comércio já existia, mas ele contribui para o desenvolvimento, junto com vários outros sírios libaneses aqui, né? A gente sabe que a presença dos sírios libaneses é muito forte no Brasil como um todo, né? O Saara, no Rio, né? 25 de março, tem a presença também forte desses imigrantes, né? A contribuição deles com o comércio, com o desenvolvimento local. Então, ele desenvolve o comércio, o que sabia fazer, né? Dando continuidade à tradição, dando continuidade ao que o pai fazia, e monta algumas lojas, inicialmente lá no final do século XIX para XX. O meu bisavô monta algumas lojas aqui em Campos. O Michel, que é o meu avô, né? Ele também dá continuidade a isso, né? Algumas lojas de louças, de renda, antes de virar, né, comerciante de rua. Ele tinha lojas, o Michel Haddad, o rei das louças, que tem até uma foto aqui, depois a gente pode estar mostrando. E aí veio a crise, né? Como todo comerciante, ou alguns comerciantes, passam por momentos delicados, né? Momentos difíceis. E ele começa a ter que participar mais de feiras locais, né? Aliás, aqui na região, alguns anos atrás, a prática de feiras era muito forte em São Fidélis, Cardoso Moreira, né? Pecuária, enfim, festas comemorativas, né, dos aniversários das cidades, e o Michel levava a sua barraca. E dizem os mais antigos que a barraca do Michel era uma das maiores aí, né? Ele levava mercadorias variadas, santinhos para vender, enfim, tudo que ele podia, ele estava vendendo com muito carisma, né? Com muito carinho, e adorava a cidade de Campos, né? Eu acho que ele veio assim para ficar mesmo. E a gente sabe que quando um povo vem, quando imigra, ele busca identidade, né? Ele busca pertencimento. E ele se sentia muito pertencente a Campos, né? Toda a família, por encontrar também uma colônia forte de libaneses aqui, né? Busca um lar novo, né? Geralmente, quando emigra, busca um lar novo. Tá fugindo de algo, geralmente é de conflito, de guerras, e busca um lugar que se sinta à vontade e tenha um pouco de paz. Exatamente. Paz, e que possa desenvolver a sua cultura, né? A sua culinária, não deixar morrer a memória do que sempre viveu, né? A sua identidade. Porque você imagina, você está num país, né, que é tudo novo, ainda que você encontre colônias, né, que te liguem, patrícios, né, pessoas semelhantes, né, com características semelhantes, você está em um outro território que não é o seu, né, com outro idioma, outra né, cultura, com outros costumes e valores, não melhor nem pior, mas diferente, né? Então, o processo de adaptação é muito melindroso, né, muito devagar, né? Então, assim, mas ele sempre falava muito bem, né, da região, se identificou muito com o norte e o noroeste fluminense.
Eu vejo, não só em Campos, mas o Brasil, ele foi construído por estrangeiros. Exatamente. Né? Tinha um programa no History que mostrava bem isso, né? Quem realmente construiu o Brasil. E o Brasil é acolhedor. Então acolheu bem, né? Como você bem disse, ele se sentiu em casa, conseguiu. E eu acredito que até a escolha da sua profissão, né, foi por conta disso, né? Você ensinar história, porque você vive uma história muito viva, né, na sua família. Isso. Na verdade, a minha formação, eu sou formada em geografia, mas sou apaixonada pela história, pela sociologia, leciono, né, nessas disciplinas. Sempre gostei, né, da história, da cultura, de verificar fotos de família. A gente tem esse costume, né? Buscar a origem. Buscar a origem. E eu acho que a origem te dá uma segurança, uma sensação de pertencimento mesmo, de raízes. Saber de onde eu vim. Da onde eu vim, como eu vim, né? Quem são os meus antepassados. E perpassar isso para gerações mais recentes, mais jovens, né? Então, acho que não só o árabe, não só o libanês, ele tem esse costume, né, de fazer isso, de não deixar a história, a cultura, os valores morrerem. Mas eu acho que isso deveria ser uma prática, assim, de todas as famílias, se pudessem, né? De estar sempre rememorando com os filhos, quem são os avós, né? Quem são os tios, e passando, porque, na verdade, a história, ela não se perde. Quando a gente rememora, né, o tema que a gente está discutindo também, memórias, né? Nós estamos falando de memórias da imigração libanesa aqui, né, de certa maneira. Mas pode ser com qualquer povo, né? E como você falou, o povo brasileiro é um povo miscigenado, é um povo rico em história, em cultura, né? Enfim, na linguística. A gente se orgulha muito de ser brasileiro, né? Porque a nossa contribuição, as nossas matrizes demográficas, as nossas origens, mostra a nossa diversidade, o nosso multiculturalismo, né? A nossa variedade. O povo brasileiro é um povo muito inteligente, esperto, né? Enfim, então, assim, as contribuições de vários povos, né, para o nosso Brasil, para a nossa cidade, é muito positivo, né? Faz com que hoje a gente seja o retrato, o reflexo de todas essas contribuições dos indígenas, né? Dos europeus, do japonês, do francês, enfim. Nós somos, na verdade, como Darcy Ribeiro fala em um livro, o povo brasileiro é miscigenado, né? Essa mistura toda deu resultado no que a gente é hoje. A nossa culinária é totalmente diferente, a nossa característica, até física, é totalmente diferente de qualquer povo. Exatamente. Os nossos traços são muito peculiares, né? O Brasil é um Brasil muito rico. Cada região que a gente vai ou ouve falar, eu sempre falo com os meus alunos ou na família mesmo, que eu tenho vontade de conhecer primeiro bastante o Brasil. Como que a gente é rico, né? Sim. Cada região tem os seus costumes, a sua culinária típica, né? A sua linguagem característica, né? O seu regionalismo. Né? De região para região muda completamente. Se for no sul e for no nordeste, parece que você vai em 2 países diferentes. Exatamente. E as contribuições das nossas matrizes demográficas nos ajudam a entender por que essa diversidade em cada região brasileira, né? Que bom, né? Que somos tão diversos e multiculturais, pluriculturais, isso é muito positivo. E você falou nessa questão familiar, e eu que venho de uma família não muito ortodoxa, porque eu tenho só família materna, eu não tenho relacionamento com o meu pai biológico, então eu gosto muito de buscar essa coisa de origem. E se falando de história, os meus avós estão assim a um passo, né, muito próximo. E uma pessoa uma vez, por conta de eu ter a página Memória Campista, ela começou a falar dessa pesquisa pelos antepassados. E ela conseguiu a certidão de óbito do meu trisavô.
Que maravilha. Que eu chamava de tataravô, ela não, é trisavô. Então, aí eu descobri que ele nasceu em Cabo Frio, que eu não sabia, entendeu? Só que ali, naquela certidão de óbito, a caneta, ele morreu em 1960. Não tinha ali o nome dos pais dele, entendeu? Tinha algumas coisas que eu gostaria de saber, ela conseguiu. E eu vi ali que eu não sabia que ele era natural de Cabo Frio. E ele era aquele homem que trabalhava... Ele consertava relógio, ele mexia com hotel, ele fazia de tudo, entendeu? E ele trabalhou também na estação da Leopoldina, ferroviária, que era assim, como se fosse a Petrobras hoje. Né? A família dos meus pais são todos ferroviários. Ferroviários, né? Tinha um bom salário, era bem conceituado. E eu conheci a minha trisavó, que foi a segunda esposa dele, que ela é de 1900. Então ela me contava todas aquelas histórias. Ela levou as 2 guerras. Que maravilha. Né? Ela passou pela febre tifo. E ela faleceu aos 102 anos em 2002. Mas não era minha trisavó de sangue, eu não a conheci. Mas ela, embora não teve assim, filhos biológicos, mas ela criou minha avó, por exemplo. E ela, com 95 anos, tinha que ficar vigiando para ela não limpar a caixa de gordura, para ela não querer limpar o chão. Ela queria fazer tudo. E era muito legal, essa história viva na família. Eu conversava tardes inteiras com ela. Ela me contava, às vezes, uma história várias vezes, mas não me cansava de ouvir. Entendeu? Aquele ferro de passar carvão, não tinha geladeira, pendurava as carnes, tipo num varal. Era muito rica essa história viva. E você também, né, podendo conviver. E hoje eu não tenho assim, mais idosos na família, infelizmente. Então eu sinto muito falta dessa história viva, entendeu? Assim, orgânica. Muito legal. Viveu ali, não é livro, que viveu. É história viva mesmo. É muito positivo essa coisa da gente ouvir o avô e a avó, quando a gente tem oportunidade, obviamente, ou o tio, ou o primo, ou o próprio pai. Alguém, né, um conhecido, que vai falar um pouco da sua história, né? Isso não deixa morrer a sua história. E a gente tem que perpassar isso, né? Como eu falei anteriormente, tentar não deixar a história morrer. Porque a gente vive... Os antecedentes nossos vão viver através da memória, né? Da história, de relembrar um costume, uma piada, né? Um momento que alguém viveu na sua família. E assim a gente vai rememorando as pessoas. A história não morre, a história é viva, mas ela precisa ser relembrada, ela precisa ser, né, repassada, né? Para ela poder ganhar essa representatividade para a gente e para os mais jovens, né? Eu acho muito positivo isso. Eu sempre gostei, na verdade, né? É um costume mesmo de pegar fotos e procurar saber quem é, né? Então, isso é interessante, tem a ver, sim, com a cultura. A gente tem esse costume de fazer festas ainda hoje. Não agora, né? Porque a gente está em um momento de pandemia ainda, mas de se reunir e falar um pouco da culinária, aprender e falar algumas palavras também, né? Não que eu fale o árabe, mas eu ouvia muito meu avô falando francês, né? Porque teve muita influência, né? No Líbano, os franceses, né? Na verdade, a gente está comemorando uma independência do Líbano agora, né? No dia 22, uma comemoração da independência do Líbano, né? Dia 22 de novembro, nós teremos... que comemorar aí, faremos uma missa, né, a ACICLE, que é a Associação Cultural, né, Libanesa Goitacá. Nós temos uma associação aqui em que eu participo, né, sou a segunda secretária, tem muita gente bacana, né, muitos libaneses, descendentes, quero mandar um abraço para cada um deles, né, a nossa querida Fátima Beirute, e se eu for citar o nome de todo mundo, não vou conseguir, eu posso, né, pecar aqui, mas eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, da associação, né, libanesa, que nós temos uma associação em que a gente se reúne, os descendentes, tá, e os próprios libaneses, e a gente está sempre buscando não deixar morrer a cultura, né? Relembrar, rememorar. Nós temos grupos. Em 2019, nós tivemos aqui
o cônsul do Líbano, o Alejandro Bittar, né, num evento maravilhoso que o Arquivo Público Municipal fez, né, em parceria com a CICLI, que é a Associação, né, Cultural Libanesa aqui de Campos, né, em que nós temos a Fátima Beirute aí há anos, com outros representantes libaneses, né, ajudando a permanecer com a cultura aqui na região. E teve um documentário também, depois vocês podem procurar na internet, né, um curta, falando da memória dos imigrantes, né? Nós tivemos esse evento, né, na verdade o arquivo promoveu, né, com parcerias, e foi muito interessante. Eu estive nesse evento em 2019, também estive com o cônsul, e lá teve exposição no Arquivo Público Municipal de fotos de vários libaneses, né, do comércio local. Enfim, foi um momento de muito aprendizado, muita troca. O nosso falecido Dr. Macou também contribuiu muito. Enfim, vários. Se eu for falar aqui, eu posso até pecar, porque todos eles contribuíram muito nesse evento que aconteceu em 2019 no Arquivo Público Municipal. E essas pessoas, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eles estão muito ligados ao comércio, à culinária e à saúde. Sim, exatamente. Muito forte, né? Nessas três partes aí. A culinária, então, nem se fala, né? Muito forte a culinária. O quibe. O quibe é uma coisa maravilhosa. Aliás, o meu pai adora fazer um quibe assado. E quibe cru, enfim, algumas coisas que o árabe gosta muito também. Uma das comidas, os doces são maravilhosos também, né, de amêndoa, de mel, enfim. A culinária árabe é maravilhosa. E o povo árabe, ele é muito família, sabe? Às vezes a gente ouve na TV, a gente observa na TV, tem muito conflitos, né, no Oriente Médio, infelizmente, a gente sabe disso, mas é um povo muito acolhedor, é um povo muito família, é um povo carismático. Então, assim, eu sou suspeita de falar, mas, assim, no convívio a gente percebe isso, né? E que a família é muito importante, né? Os valores familiares é muito importante para o árabe, né? Você estava falando mais cedo que a cultura libanesa ela é muito forte, muito presente. E a dramaturgia ela adora retratar sobre a cultura libanesa. Sim. Eu lembro da série que eu passava na Rede Globo, série de humor. Tinha um personagem lá, até que o Flávio Migliatti fazia, seu Chalita. Saudou. Seu Chalita. Exato, eu lembro. Dava muita risada. Dava risada também, exatamente. Eu me lembro muito, o Cris não vai lembrar, porque ele ainda era bem pequeno, a novela Renascer, tinha o Turco Rashid, que na verdade ele não era um turco, ele era libanês. Aí alguém chamava Turco Rashid, nós não é turco, nós é libanês. Existe essa desavença, Ludmila, entre eles, o turco e o libanês? Existe uma questão que o turco, na verdade, o libanês, ele passou por várias explorações aí, não sei se é a palavra certa, né? E ao longo do tempo, né, os turcos, eles meio que antes de ser turcos, né, era o Império Otomano, né? Então eles meio que subjugaram um pouco, né, o povo libanês. Então o turco e o libanês, na verdade, são coisas diferentes, né? O turco tem a ver com a Turquia, né? O libanês não tem a ver com o turco, né? Então, toda vez que um libanês é chamado de turco, né? Ele fica meio assim, vamos dizer assim, meio bolado. Porque, na verdade, ele, como eu falei para vocês, a Constituição do Líbano, enquanto território, enquanto país, demorou muito. É um país pequeno, se comparado... Ele pode ser comparado com o Sergipe, né? No Brasil aqui não é um território grande em termos de dimensão espacial.
e por muito tempo foi subjugado a vários povos, inclusive, né, os turcos otomanos, né, o povo que, de certa forma, né, oprimiu, explorou, assim como os franceses. O Líbano, ele vai ganhar sua independência há muito pouco tempo. Nós vamos comemorar 78 anos de independência do Líbano, né? Então, é recente. Ele ficou subjugado a vários povos, inclusive os franceses, né? De 1920 até 1946, por aí, né? 43, 46. Então, assim, é uma nação nova em termos de história, né? Em termos de Estado-nação, melhor dizendo, né? Então, assim, muito cuidado ao chamar um libanês de turco, porque ele vai se sentir, não que a Turquia, o que viria a ser a Turquia depois, né, seja algo ruim, com todo respeito aos turcos também, mas por conta do processo de opressão, né, de todo um processo de colonização. Então, eles realmente não se identificam muito. Tem uma mágoazinha lá no passado. Não, eu não tenho, não, né? Mas eu sempre ouvia meu avô falando. Quando as pessoas mexiam, assim, ô turco. Ele, turco não, libanês. E é uma questão também de falar o certo. O Cris, por exemplo, adora ser chamado de argentino. Ele fica feliz. Argentino, ele, beleza. Essa cara toda de argentino. Tem tudo a ver. Então, Ludmila, no caso, para quem não sabe, o shopping popular, que todo mundo conhece como Camelódromo, leva o nome do Michel Haddad. Exatamente. Shopping Popular Michel Haddad. Uhum. E você acredita que isso se deve a essa questão itinerante do seu avô de fazer comércio, como você mesmo disse, né, de levar as barraquinhas, mesmo tendo o comércio fixo? Ele foi um ícone na cidade, né, nesse ramo de venda itinerante. O primeiro camelô da cidade. Exatamente. Foi sim. E o nome do shopping tem a ver, sim. Porque, na verdade, o Michel, né? E aqui eu não estou falando só como neta, não. Eu estou falando de forma um pouco imparcial. O Michel, ele era uma figura, assim, muito conhecida por conta do carisma, né? Por conta das feiras. Ele não só tinha algumas lojas no início aí, né? Com a vinda do meu bisavô, né? O Cheque. Ele permaneceu com algumas lojas de louça, né? Como eu falei, de renda. E depois faliu, né? E aí ele começou também partindo para essa situação de feiras. Feira em São Fidélis, feira em Santo Amaro. Não tinha na época, né? Ele contava, eu lembro, de várias histórias do meu avô, que até o Santo Amaro, na época, ele foi a São Paulo para tentar ver se achava, né, uma imagem do Santo Amaro para vender aqui na região. Então, chegava a barraca do Michel nessas feiras locais, né, nessas festas locais, e o pessoal, nossa, o Michel chegou, né, com os santinhos. Né? Ele era inovador e sempre gostava de vender, de conversar, né? Então, assim, tem a ver, sim. O Michel também ficou sendo um ícone da cidade porque ele recebia vários governos que vinham aqui, representantes. Eu lembro que ele contava isso, né? Até alguns falecidos governos, né? O Brizola, quando veio a Campos várias vezes, ele cumprimentava. Na verdade, ele falava que o pessoal ia até ele por conta uma barba que ele usava, né? Toda uma característica de árabe. Figura icônica já. Patrimônio da cidade. E as pessoas, ao visitar Campos, visitava o Michel, né, como um representante da colônia, né, sendo uma figura assim muito viva e mostrava a cultura também árabe. Enfim, então o Moreira Franco também teve com meu avô, o Brizola quando vinha aqui, enfim, as pessoas quando vinham a Campos
né? Além do chuvisco, da goiabada cascão, o Michel também era uma figura que recebia essas pessoas. O patrimônio humano. Humano, vivo, né? Então, assim, é isso, é parte da história, né? Não dá para falar do comércio local, da contribuição que existe uma contribuição, não puxando sardinha para o meu lado, né? Por ser neta, mas há uma contribuição do Michel, da sua cultura, né? A gente tem uma cultura de mascate, a gente tem uma cultura lá desde os fenícios, né? Que são povos que habitaram, né? O Líbano, povos que têm essa cultura, tinha essa cultura de comércio, de viajar, de mobilidade, do comércio marítimo. Então a gente tem isso, né? Arraigado. É isso que eu ia te perguntar, mas eu fiquei com medo de falar besteira. Os fenícios tinham essa cultura mesmo de ser itinerante. Itinerante, de viajar, de comércio marítimo. Então, os fenícios, que é uma civilização inteligentíssima, né? Ajudou no alfabeto, né? Também. Tem uma contribuição com o libanês, né? Tem uma contribuição com o povo do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é muito rico, né, gente? Apesar dos conflitos, é um lugar rico. O próprio Líbano, em termos de geografia, é um lugar belíssimo. Eu nunca estive, mas como eu sou muito curiosa, sempre pesquisei muito sobre o Líbano. Montanhas, né? A geografia do Líbano é muito interessante. Tem abundância de água lá. A agricultura também do Líbano é forte, né? Uma técnica. Exatamente. E por isso causa uma série de constrangimentos ali para alguns países vizinhos, porque as terras do Líbano são férteis, né? O quantitativo de água potável lá também, a disponibilidade é muito grande. Então, ele acaba tendo bastante visibilidade por conta dos recursos naturais também que ele tem. Cris, eu tô com algumas fotos aqui não escaneadas. Será que se a gente mostrar perto da câmera ali dá para quem está assistindo a gente visualizar? Que aí a Ludmila pode explicar um pouco. Essa é uma carteirinha, né, do Sheker Haddad. Gostei desse nome, Sheker. Sheker Haddad. Aí, então, o Sheker, na verdade, esse aí é o Sheker neto, né? Filho, na verdade. Filho e neto. O Sheker patriarca foi o meu bisavô que veio, né? Do Líbano. Essa carteirinha aí é do meu tio, Sheker também, né? Filho do Michel, que era uma das pessoas que gostavam muito de também fazer festa. Final de ano, ele é falecido já. Final de ano a gente sempre fazia muita festa, né? Muita comida, muita dança. Até 10 anos atrás, né? Quando ele era vivo, ele permanecia, depois da morte do meu avô, ele tentava não deixar morrer a questão cultural, a questão da culinária, a questão da comida, da vestimenta. Então, assim, mesmo depois da morte do Michel, a gente permanece, né, tentando não deixar morrer a cultura para os mais jovens aí da família. O Michel Haddad veio falecer em que ano? Ele faleceu em 1991, né? Ele nasci. 80 anos. 80 anos, exatamente. Vamos ver se consegue mostrar outra fotinha do comércio do Michel Haddad. Anos 50, né, Ludmila, mais ou menos? Ou 60? 50 para 60 aí já, né? Esse comércio, Michel Haddad é uma loja que ele tinha. Ele teve algumas lojas aqui, loja de renda, como vocês podem observar, né? Na foto, né? Observou na foto. E loja de louça. É a cultura mesmo, né? Renda, louça, tecidos. E o Michel teve algumas lojas aí junto. Na verdade, meu bisavô, aí passou para ele. E é isso. Mas em nenhum momento ele deixou de ter a loja física só para ter as barraquinhas, não. Ele sempre... Foi concomitante. Na verdade, ele tinha a loja física na Barão do Amazonas ali também, né? Sempre gostou de ficar pelo centro. Na verdade, centro, mercado,
né? Era a casa dele, Era aquele a casa ambiente do centro. Dele. Monte Líbano, eu fui, assim, criada praticamente ali, né? E naquele cafezinho, aprendi a amar café no Monte Líbano, né? Que ele me levava desde muito nova para ali, né? Aliás, um excelente avô, sempre muito carinhoso, assim, e minha infância foi ao lado dele, muito marcante. Então a gente estava sempre, e ele, todo lugar que tinha a cultura, ele estava levando a gente. De certo modo, ele gostava de estar perto dos patrícios, né? E ao centro da cidade, a Rua Barão do Amazonas, era o lugar dele, né? Que ele gostava. Além do, ele tinha uma mobilidade grande, né? Como eu falei com vocês, essa coisa de andar, de estar aqui, estar em outras cidades da região, ele gostava muito disso. Tem também uma foto aqui de uma barraquinha dele, né? Essa questão itinerante. Cris mostrar aí pra gente. Depois tem umasinhas aí que estão escaneadas. Então, é o Michel, né? Esse é o Michel. Em frente é uma barraquinha. Uma barraca. Exatamente, né? E é isso. Quando a gente fala como eu falei anteriormente, né? Com os mais antigos, eles sempre lembram, né? Rememoram. Pedi ao nosso piloto Josiel para mostrar as fotinhas. Tem uma foto dele ali sentadinho no centro. É no centro, exatamente. Ele com a bengala dele, né? Sempre... Era o cachimbo, e a bengala. A bengala. E esses aí, esse casal bonito? Esse casal bonito foi da onde saiu tudo, né? A origem, né? É o Sheker, meu bisavô, o pai do Michel, e a Emily, que é minha bisavó. São primos, né? Eles que vieram para Cambuci, amaram Cambuci e depois vieram se instalar, né? Permanecer aqui na região, em Campos. Chapeuzinho negro, uma né? caricatura do Michel Haddad. Essa é uma caricatura do Michel, póstuma, né? Foi um colega que fez. Aliás, ele tinha muito amigo, muita amizade. Eu me lembro do enterro dele, deu muita gente, né? Muito querido, graças a Deus. Imagina. E aí uma foto mais atual, já colorida, né? Já colorida, mais atual. Também, né? Com toda a característica de um libanês mesmo, né? Ele gostava de usar alguns acessórios. Ele gostava bastante disso, né? Essa foto, você sabe o ano, Ludmila? Final dos anos 80, por aí, né? Porque ele morre em 91. Acredito que tenha sido em 89, 90. Mais pro final. Por aí. 90, acredito, tá? É uma foto bem atual. O cachimbinho. O cachimbo também. Né? É charmoso o cachimbo. Eu não fumo não, mas é charmoso. É né? charmoso. Cachimbo e charuto, que ele gostava muito, né? Tinha uma charutaria no centro da cidade, do lado praticamente da Casa Matos. Não sei se o pessoal lembra da Casa Matos. Lembro. Né? Eu vivia ali também, adorava estar ali. E tinha uma charutaria ali que ele vivia ali também, né? Gostava muito. Meu bisavô fumava charuto quando era criança e botou isso no móvel. Botei na boca com uns moleques, uns 6, 7 anos. Só forte. que você não pode tragar, né? Eu peguei, Nossa, aquela forte. engolida, nossa. Exatamente. Quase morri. E Ludmila, eu tava aqui imaginando, né, você falando dessa alegria dele de estar sempre pelo centro, como ele ficaria triste atualmente com o abandono do centro, lojas fechadas, o Sagres fechado. Ele ficaria bem triste, né? Começa, a cidade tá agonizando. Nossa. O Sagres é da época, né? Eu frequentava muito Sagres também, lá no centro, né? Do centro, o Raiz. A Raiz ali. Que é o centro, porque depois, né, foi tendo em outros lugares. Mas a Raiz é ali. Os salgados do Sagres, eu adorava. Nossa. Né? Fui criada ali também. E realmente é uma situação muito delicada, né? A situação do comércio, mas a gente espera que a situação possa melhorar, né? Mas eu não culpo só a pandemia, não. Eu acho que o centro já agoniza antes da pandemia.
E é um lugar riquíssimo ali, né? O centro, a gente fala da Pilinca, que é muito importante, mas o centro tem a história, os patrimônios culturais, né? Museus, enfim, uma história, né? Uma história ali de homens que contribuíam, né? Homens que ficavam ali, né? Fazendo comércio, né? Em pé ali, conversando, e o movimento todo da cidade sempre foi, né? A priori, né? Antigamente era no centro, né? Então, o centro é muito importante ainda. E a gente espera, né, que o comércio cada vez mais tenha a sua grande relevância na cidade, porque, na verdade, falar de Campos e não falar do comércio, né, é quase que impossível, né? A contribuição dos comerciantes, né, foi muito grande, de todos, mas assim, eu estou chamando a atenção dos comerciantes, sobretudo para a questão ali do centro, né, da Rua Barão de Amazonas, do Shopping Popular Michel Haddad também. Exatamente. Precisa, né, cada vez mais ter uma visibilidade, um reconhecimento, uma atenção maior. Tem muitas famílias trabalhando lá, que vivem do comércio, né, que tem uma tradição no comércio. Enfim, a gente pede aqui cada vez mais, né, essa atenção ainda maior para os comerciantes, né? Os comerciantes de rua, enfim, os comerciantes de maneira geral, os trabalhadores que precisam, né, de laborar, precisam de trabalhar, né? A maioria das pessoas, o primeiro emprego foi no comércio, né? Comércio do centro. Comércio do centro. O meu primeiro emprego foi no comércio. Eu trabalhei na Tony Modas. Olha que legal. Extinta Tony Modas aí, tá vendo? Faz parte da memória de Campos, Tony Modas. Tony Modas, né? 94, meu primeiro emprego. E eu acho assim, não tem nada contra shopping, mas vamos valorizar um pouco o comércio central. Porque eu me lembro, todo mundo ali comprando cartão de Natal, se bem que ninguém manda cartão de Natal mais, né? Aquelas barraquinhas com cartões que tinham musiquinha, todo mundo... Não existe mais isso. Meu pai vendia cartão de Natal, Michel também vendia, né? Meu avô adorava cartão. Que bacana, de barraquinho, né? Com luzinha, com enfeite de Natal, nossa. Dá aquela sensação legal de família, enfim, de rememorar o Natal, assim. Claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a gente respeita. Mas era um momento, né? O Natal de Campos, o comércio era fortíssimo, né? O Natal, na verdade, é um momento primordial do comerciante. Eu me lembro que meu avô falava isso. Vamos fazer no Natal, vamos... né, dar o melhor no Natal, porque o Natal, um bom Natal garante o ano todo. É o 13º do comerciante. Exatamente. É o 13º do comerciante. Muitas das vezes segura o restante do Exatamente. ano. Então, assim, é necessário, sim, uma valorização ainda maior dos comerciantes locais, né? Porque é o que contribui para movimentar também a economia da cidade. Enfim. Falando em comércio local, falar um pouquinho de MP Studio, nossos patrocinadores aí, né? E passar aqui algumas promoções, massagem relaxante a partir de R$70, mas agora em novembro, que é mês do homem, Novembro Azul, uma promoção de massagem relaxante a R$60. Uma coisa muito boa. Limpeza de pele a partir de R$30. Drenagem linfática a partir de R$70. E a febre do momento, que é a ventosa terapia, a partir de R$90. Então você que é homem, quer fazer uma massagem relaxante no mês do homem, novembro, a partir de R$60. Como eu faço para agendar uma massagem? É só ligar para DDD 22 99 205 8740 e falar com a minha amiga Mara Patrícia. Isso aí. Mas voltando aqui, o Felipe, né? O Cris já fez várias massagens lá, gostou? Isso, excelente, recomendo. Tem um tal de Mão Santa lá, né? Que é o cara. Um negão de 2 metros de altura que é uma benção. Mas, Ludmila, eu estava aqui conversando, né? A gente ouvindo você falar, quando você deu essa aula de história, sempre tem aquele aluno que fala: por que eu tenho que saber do passado? Você já ouviu isso, né? Algumas vezes. Né?
Porque o passado, a gente entende o presente através do passado, né? E o futuro também, a gente projeta um pouco o futuro, entendendo um pouco a história dos povos, né? Para não cometer os mesmos erros. Então, a história, ela é viva. Apesar de ter acontecido alguma coisa no passado, em algum momento, aquilo dali vai te servir para entender o presente, para entender algum legado, né, cultural, para entender a própria origem dos povos, a economia. Então, a história é importantíssima. Na verdade, como eu falei, eu não tenho formação, a graduação em História, mas eu sou professora de História, né, por conta das pós que eu fiz, e me habilito a falar um pouco da história com meus alunos, né? Sou professora de História, sim. E acho que a história, ela é importante em todo momento. Dentro da nossa família, né, com os alunos, tudo tem história, né? Tudo tem o porquê. Eu acho que é interessante a gente saber o porquê. Eu falo para os meus alunos, uma criança de 4, 5 anos, às vezes fica perguntando o porquê de tudo, né? Por conta da faixa etária. E a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo. Verdade. E é interessante a gente saber a funcionalidade do que a gente estuda, do que a gente vive, o contexto histórico, o contexto econômico. Enfim, um pouquinho de cada coisa para a gente se situar. Então, a história nos permite entender o passado, o presente e projetar o futuro, né? Se a gente entende certos conflitos, certas questões étnicas, o porquê que aconteceu naquele país, né? O porquê que houve, né, a luta por territórios, enfim, a gente vai entender muita coisa na atualidade, né? Você falou até é uma parte importante. É bom saber do passado para não repetir os mesmos erros, principalmente. Por que as pessoas ficam tão apavoradas quando se fala em bomba atômica? Vem cá, vamos pesquisar na história aqui. Bomba 45. Exatamente. Por quê? Por que de quê? Por que isso? Porque é interessante a gente questionar e tentar, né? Mesmo que em respostas, às vezes, momentâneas, porque a gente não tem respostas para tudo, né? Nem a ciência tem, são verdades momentâneas, mas existe um porquê das coisas, né? E eu acho que é importante também o cuidado com a fonte que a gente vai pesquisar essa história. Porque eu acho que pior que não saber é aprender errado. Exatamente. Você tocou em um ponto importantíssimo. A fonte. A fonte é muito importante, a fonte histórica, a fonte do site que você tirou. As fake news estão aí, né? As fake news estão aí mais do que nunca, né? Nós vivemos uma sociedade globalizada, uma sociedade de muitas coisas criadas, né? Que nem sempre são verdades, né? E então a gente tem que buscar, eu falo muito com meus alunos, busque a fonte, uma fonte fidedigna, uma fonte que tenha respaldo científico, acadêmico, governamental, um órgão governamental, né? Uma instituição que tenha os dados fidedignos. Porque senão a gente acaba reproduzindo, é o que acontece muito no Brasil. Exatamente. Informação não é conhecimento. Informação a gente tem muito nas redes sociais, mas conhecimento tem que ter um respaldo maior, um respaldo da ciência, principalmente. Recebe aquele link ali no WhatsApp, você tá nem no lê a matéria, Exato, já sai compartilhando para um monte de grupo. Porque antes, né, como você mesmo disse, a gente não tinha tanta informação, a gente tinha que buscar mais. Então a gente ia numa fonte, era um jornal, era uma biblioteca. Aí tu joga ali no Google. Mas o Google também vai procurar numa fonte. E quem me garante que aquela fonte está falando a verdade? Exatamente. Então ficou tudo muito fácil hoje em dia. Então você acaba reproduzindo um monte de bobagens. Isso já aconteceu comigo. Antigamente as pessoas reproduziam, mas antes era no boca a boca. Demorava mais para as histórias. Sim. Que saudade que eu tenho do Palácio da Cultura. Só puxando um pouco isso, né? Na minha infância, eu pesquisava, você falou de pesquisa em livros, a gente pesquisava mais em livros. Livro. Né? Não que a internet não seja importante, não é isso que eu estou falando. É a importância também dos livros, das fontes confiáveis, né? Porque informação você tem a balde aí, mas o que é verdade? O que tem respaldo? O que tem embasamento científico, teórico?
né? Porque a gente pode ir lá no Wikipedia criar, editar, né? Qualquer informação lá, e o cara vai lá, pesquisa, acha, e bota num trabalho, acha que aquilo dali é verdade, mas não é. Qualquer um editou e colocou lá. Eu costumo conversar com as pessoas. Pô, antigamente tinha até desculpa você acreditar em certas histórias mirabolantes, mas hoje você tem o conhecimento na palma da mão. Você pode recorrer a milhares de fontes ali em segundos. Exatamente. Você só acredita em besteira se você quiser. Precisa pesquisar. A gente tem que ter um hábito de pesquisar, né? A pesquisa é imprescindível. Aí a gente volta lá no porquê da criança. O porquê da criança. Que a gente vai perdendo isso, a gente vai aceitando qualquer resposta. Exatamente. É muito importante o porquê, o questionamento, né? Para a gente tentar entender determinados assuntos. É interessante a gente questionar. Da onde saiu aquela fonte? Quem criou? É verdade mesmo? Não é? Né? Questionar é sempre positivo. Nunca né? se dá por satisfeito. Exatamente. Não aceitar o porquê sim, porquê não, que a criança não aceita. Ah, papai, de onde veio o neném? Ah, é cegonha. Mas como que... Ele vai querer saber. Puxar fundamento. Ele vai puxar fundamento. Vai puxar fundamento. E o adulto se contenta com a cegonha. Ah, tá, é cegonha, beleza. A gente vive a sociedade da rapidez, né? Globalizada, que é positiva. A tecnologia é positiva. Ninguém está falando contra, né? A gente não pensa em regresso. A gente pensa em avançar. Hoje a gente vive, eu falo com meus alunos, a gente não pensa em viver sem as redes sociais, sem a internet. Ela tem a sua funcionalidade, a sua grande importância. Mas a gente tem que entender que a forma como a gente utiliza é que vai dar os caminhos para a nossa vida, né? Em termos de estudo, em termos de tudo, né? Em termos de confiabilidade das informações, que é o que a gente está mencionando, né? Então, usar as redes sempre ao nosso favor, né? Para pesquisar, para estudar, para entender o porquê das coisas. Queria desejar aí boa noite para quem está assistindo a gente. A Júnia Lopes, que é minha mãe. O grande Edson Pereira, meu amigo. Um dia eu quero você aqui também, para você falar aí de música dos anos 80. A Kel Freitas, que é minha esposa. Essa eu conheço bastante. Tô só metade dos espectadores é da família. Tem que... Dá mais uma descidinha. Aí, a minha mãe dizendo, Ricardo, seu avô era muito amigo do Michel Haddad. Ah, que bacana. Aí, um abraço para sua mãe. Muito obrigada pela lembrança, né? Ficamos muito agradecidos, a família toda, pelo convite, né? Pelo carinho, pela memória. E eu tenho certeza que ele estaria muito feliz se soubesse que a gente está aqui, né? Discutindo, falando, rememorando uma história que é importante, né, para a gente enquanto família e para o local aqui. E meu avô, ele era de 29, né, um pouco mais novo que o Michel Haddad, mas ele começou a vida dele profissional no comércio do centro. E meu avô era muito conversador, gostava de uma piada, então eu imagino as conversas. Imagino. E ele adorava era muito zoador, também. Muito zoador. Depois ele, né, se tornou policial. A Gisandra Santos, que é uma amiga que eu tenho, ela... Eu não vou falar a idade dela aqui, mas ela tem um pouquinho mais de 30. Ela diz que lembra do Michel Haddad, que maravilha. Sentado com sua bengala em frente a festival, próximo à igreja São Salvador. Isso mesmo. Um abraço para todos aí. Minha mãe, a Kel, né, que é minha esposa, a gente já viu. O Edson, meu amigo... Marta Verônica. Minha colega Marta, professora maravilhosa também, igual a Raquel, né? Boa noite, um abraço para a querida Marta, Raquel e a todos, né, que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. A Gisandra, que a gente já falou. Gisandra, um abraço. Maria também. das Graças Nascimento. Um abraço. Boa noite. Boa noite. E é isso. Muito obrigado aí quem está assistindo. Goitacast Aurora, né? Sempre sexta-feira, a partir das 20. E uma coisa que eu não sei se você vai se ofender se eu perguntar, mas não tem nada a ver. Já rolou algum convite para o Michel Haddad entrar na política? Ele já tinha sido convidado, sim. Mas o Michel nunca gostou, na verdade... dessa parte, apesar de lidar, né, ele teve uma aproximação com alguns políticos locais e também, né, os que vinham aqui
mas não era a praia dele, vamos dizer assim. O negócio dele era o comércio, era o mascate, né? Era vender, era conversar, era ter essa mobilidade, estar com o povão. E então, assim, realmente não era a praia dele, não. Eles também deveriam buscar, assim, algum apoio, né? Uma indicação do Michel Haddad, tipo, vota em Cris, aí... Nem isso rolou. Bom, eu acho que ele tinha as preferências dele, né? Na época tinha muita preferência, obviamente, algumas figuras, né, da política vinha, tirava foto, falava, né? Mas, assim, eu não acredito que ele tenha, assim, se envolvido muito diretamente em fazer campanha para alguém, não, entendeu? Mas é mais para receber, né, como figura da cidade, né, como representante da cidade, como uma lenda viva na época, né? Ele tinha toda uma característica, como a gente falou anteriormente, barba grande, olhos azuis. Foi um homem muito bonito, as mulheres falavam, né? Michel era um homem bonito. Então, ele tinha alguns traços que despontava, assim, como um homem muito elegante na época, né? Se destacava. Então, assim, além da tradição, da curiosidade que despertava, né? Por saber que ele era libanês, mas, assim, envolvido direto com a política, não. E talvez, né, isso tenha o tornado tão mito como ele é. Porque a política, hoje em dia, está tão polarizada e... Eu acho que isso às vezes traz uma negatividade para um comerciante como ele, entendeu? Quer ver um exemplo? Um cara que não aparece mais é o Tiririca. Exatamente. Ele entrou para política, acabou. E ele era um cara que estava na mídia, é um cara engraçado, é um humorista assim, natural, ele não precisa de texto, mas a política não fez bem para ele. Eu acho que não faz bem para ninguém, mas, não querendo, né, entrar em controvérsia... Tá tudo muito polarizado. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, assim, eu via as pessoas discutindo política, mas ninguém parava de falar com o outro, porque agora para de falar dentro da família. Tá muito delicado. Política virou igual o time de futebol. Cada um defende o seu e... Tá complicado, cara. E tipo assim... Às vezes até pela roupa que você veste, aí vem um cara... Virou rivalidade. Entendeu? Eu vi, por exemplo, hoje um fato de uma determinada pessoa... que falou que não ia comer mais um salgadinho, tipo fandangos assim, porque tinha uma frase de um determinado lado político. Cara, como assim? Quer dizer que eu adoro Coca-Cola, mas aí eu tenho alguma implicância com os Estados Unidos, aí eu não vou tomar Coca-Cola? Eu acho que é um exagero. Os extremismos não são bons, né? Em qualquer situação, assim, na minha opinião, se vocês me permitem, né, tecer alguns comentários sobre isso, assim, o extremismo não é bom em nada, né, seja na política, seja na religião, com todo respeito a todas as religiões, aos credos, cada um tem o seu, né, mas ser extremista em qualquer coisa, né, até no nosso trabalho, em tudo, sim. não é bom pra gente, não é sadio pra quem tá perto, né. Enfim, então penso que realmente a situação política do país não é da agora, né? Bem polarizada, a gente tem uma tensão muito grande. Nervos só aflorados. Né? Tensão, falou tudo, tensão. Enfim, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa a gente perde uma amizade. Perde a amizade. A gente, né, cria um conflito que às vezes... né, poderia ser conversado, respeitado. A gente falou de multiculturalismo, que o Brasil é multicultural, né? Tem várias culturas, vários povos, né? E a gente também tem várias opiniões, né? A minha verdade é uma coisa, a sua é outra. E a gente vai se respeitando. Exatamente. Né? E trocando ideias, eu acho que é mais sadio, assim. Eu confesso a você que eu já fui mais assim... Eu já tive uma tendência para um lado e eu discuti, aí depois eu pensei, gente, vale a pena eu brigar com meus amigos? Não. De repente eu tô defendendo uma pessoa que... De repente não, considero uma pessoa que não sabe que eu existo. Não tá nem aí pra mim. Exatamente. Aí eu brigo com um cara que eu conheço há 20 anos e tal,
que vai fazer falta na minha vida, será que isso vale a pena? Será que vale a pena? Exatamente. Então, criar agora... uma tensão, um conflito, um desgaste, não vale a fim pena, de um não relacionamento. Vale troco de nada. Não vale a pena. Um amigo meu, ele até comentou comigo que ele via alguns comentários meus numa determinada rede social e ele me excluiu. Porque ele não aceitava ler aquilo. Aí também foi um pouco de extremismo dele, né? Mas eu falei, cara, eu não tô mais nessa de falar de política e tal, mas enfim. Então eu pensei, não vale a pena perder um amigo de 20 anos. E você vai ver, aí que tá a questão da pesquisa. Você vai numa fonte pesquisar, aí você fala assim, de repente eu briguei por um cara que não é isso tudo que eu tava pensando. Exato. Que todo mundo quer ter razão na discussão, entendeu? Né? No fim das contas, tá todo mundo no mesmo balaio. Então, eu agora não... futebol, nunca gostei de futebol mesmo. Então, religião, eu sou tranquilo. Aí entrou nessa questão política, eu comecei a ver que não estava me fazendo bem. Então eu falei, não vale a pena, cara. Você perder a amizade, você brigar com sua família... Não vale, eu não quero isso pra mim. Não vale, não. E a vida é tão curta, o importante é a gente tentar, né, viver cada um com sua opinião, mas tentar viver no equilíbrio aí, no sentido de aceitar a opinião do outro, que às vezes é difícil, né? A gente às vezes quer, a gente tem a tendência no ser humano, né? O ser humano é meio tendencioso nisso. Eu tô me incluindo também, né? Não estou livre disso. Mas de colocar a opinião e achar que às vezes a nossa opinião, né, é a que vale, mas a gente tem que tomar um cuidado realmente de não fazer com que a nossa opinião se sobreponha ao do outro. O respeito é sempre muito importante, né? Com certeza, respeito é fundamental. Cris, está chegando a nossa hora. Chegou a nossa hora, infelizmente. Como que passa rápido, né? Quando o papo é bom, o tempo passa voa. rápido, a gente nem percebe. Se fosse uma pessoa chata, mas quando é legal, parece que foram 10 minutos. O Goitacast vai ficando por aqui. Eu agradeço aí ao Cris. De nada. Ludmila Haddad, ao nosso piloto Josiel. Muito obrigada. A Rede Aurora. Mais ideias. Muito obrigada. Nosso patrocinador, MP Studio. E é isso. Valeu. Até a próxima, Beijinho. gente. Tchau.